Falar sobre a terapia de casal é referir-se a um aspecto particular da terapia de família, que nasceu com as abordagens derivadas da psicanálise, mas que ganhou propulsão em um aspecto diferente com o advento da teoria sistêmica, que veio com a cibernética e com as regras de retroalimentação, dando uma visão circular muito interessante para a abordagem familiar. Falar sobre o curso EMDR para casal envolve em falar também a respeito do autor, porque é impossível separar criador e criatura. Portanto, vamos precisar adentrar um pouco esta história. Em respeito a essa visão de que a pessoa do terapeuta é tão importante quanto as técnicas que ele utiliza, levando em conta que cada terapeuta traz o seu próprio estilo e personalidade para a interpretação, a aplicação da teoria, é por essa razão que nós vamos olhar um pouco para a história da criação, da formatação deste curso tal qual vocês vão fazer. Então, a história da construção deste curso, do que se tornou esta forma de fazer terapia de casal com EMDR, está intrinsecamente associado à própria minha formação profissional. Então, nós vamos precisar olhar um pouco para esse contexto. E quando nós estamos olhando para isso, nós podemos levar em conta que, e quando nós estamos olhando para essa história, levando em conta que cada terapeuta traz a sua própria personalidade, levando em conta que cada terapeuta
Quando eu conheci a abordagem do EMDR, eu já era uma psicóloga psicodramatista e trabalhava com a teoria sistêmica de terapia familiar e aplicava esses conhecimentos a pequenos e grandes grupos, além de casal e família. Duas coisas muito interessantes aconteceram na ocasião em que eu conheci o EMDR. A primeira delas, eu trabalhava com um grupo de 150 famílias assentadas pela CESP, que tem uma história peculiar. Esta própria usina, quando da sua construção, foi necessário abrigar muitos profissionais para essa grande obra. E a cidade mais próxima era muito distante da localização da construção. Então, muitas casas foram providenciadas e construídas dentro de uma estratificação de casas de nível 1 para os profissionais braçais até nível 6 para os mais graduados e uma pousada pavão para abrigar os estrangeiros que vinham para a construção. Quando essa obra ficou pronta, aquilo que foi construído como um abrigo provisório para as famílias já era uma cidadezinha com uma infraestrutura e naturalmente não foi demolido. No entanto, aquelas famílias que teriam as suas terras reprisadas ao final da construção da barragem foram deslocadas para uma nova região e, a partir de então, tutораdas pela CESP, que os manteve por ocasião da tomada de posse das novas terras, que eram terras improdutivas, quando que eles foram deslocados para o reprisamento de terras que eram seu ganha-pão. Assim, nasceu uma situação de dependência dessas famílias que passaram a ser sustentadas pelas centrais elétricas. Essa situação tornou-se uma acomodação e, aos 15 anos da construção da barragem, aquela pequena cidade que era até então um distrito de uma cidade mais próxima, foi emancipada para o município. E a CESP encontrou nessa situação uma oportunidade de passar a tutoria daquelas famílias para a administração municipal. Ocorre que a administração municipal, não querendo este encargo oneroso, nos contratou para trabalhar a emancipação daquelas famílias, para que elas voltassem à sua condição anterior de famílias produtivas e que não dependiam da ajuda de ninguém. E justamente nessa ocasião é que eu conheci a abordagem do EMDR. Nada mais natural, assim como eu vinha trabalhando com essas famílias e no meu consultório, enfim, com grupos de conselheiros tutelares, mixando os meus conhecimentos de psicodrama e terapia familiar, nada mais natural que também eu agregasse os novos conhecimentos ao meu trabalho. Esse trabalho foi objeto de premiação do primeiro grande congresso brasileiro de psicologia, um dos 10 trabalhos premiados entre os mais de 2.000 apresentados num grande congresso no Anhembi para brasileiros e estrangeiros. E o segundo acontecimento interessante foi que também, quase que a esta altura, a doutora Francine Shapiro lançou uma obra junto com dois grandes nomes da terapia familiar, que são a Maxfield e a Keslow. E então eu devorei essa obra em busca de subsídios para aquilo que eu já vinha fazendo. E, para minha surpresa, ninguém estava trabalhando da forma como eu estava trabalhando nesta mixagem. E assim, por ocasião, na mesma época do primeiro Congresso Brasileiro de EMDR, eu apresentei
a minha proposta de trabalhar com EMDR e casal, terapia de casal. E desde então venho aprimorando essa proposta. É dela que vamos falar, com muito gosto, trazendo os recursos que então eu desenvolvi na época e vim aprimorando, inclusive o uso, além de protocolos especiais para o tratamento de casal com abordagem de EMDR, também jogos que colaboram agilizando esta intervenção. Então vamos ter um curso em que vamos falar de protocolos especiais para EMDR com seus limites e alcances, e também vamos falar de como podemos usufruir de jogos que objetivam a intervenção. Vamos lá? Vamos levar em conta no nosso curso algumas orientações de várias abordagens dentro do grupo das terapias de família, e levando em conta que falar de terapia de casal é falar então sobre uma particularidade da abordagem para a família, não é? Então vamos olhar um pouquinho para isso. Veja, eu estou chamando isso que nós temos hoje nesse nosso encontro de algumas informações prévias. Vamos lá. Primeiro, é essencial ter um enquadramento pelo qual examinar os pacientes que vemos, conforme procuramos averiguar suas áreas de saúde e de força e também as suas áreas de déficit e de disfunção. Então, para isso, nós vamos olhar para várias abordagens. Porque o que nós vamos fazer será uma mixagem do que nós temos na abordagem do EMDR com algumas abordagens de terapia familiar. Como já disse, dentro dessa minha particular história percorrida dentro dessas abordagens. Ok. Então, nós vamos olhar um pouquinho para Olson e colaboradores. Então, Olson diz como variáveis fundamentais a adaptabilidade e a coesão. E ele fala da adaptabilidade como esta condição, como esta capacidade que a família, e no nosso caso o casal, tem de fazer trocas de a quem pertence o poder. E a flexibilidade é o jogo de cintura, tanto para admitir claramente quem está detendo o poder naquele momento, conforme a necessidade, conforme as circunstâncias. Coesão é, por outro lado, o grau com que a família, e no nosso caso o casal, dá conta de ter uma proximidade flexível para que a pessoa tenha um senso de pertencimento sem estar fundida dentro da relação. O sistema vai gerar inputs e possíveis mudanças em outras áreas, em outros elementos desse todo. São vários elementos com contínuas relações de pressão e contrapressão, contínuas influências mútuas. Ainda
Nós vamos levar em conta também as relações do poder e do compartilhamento do poder. Vamos levar em conta o encorajamento para o amadurecimento, tão importante dentro da relação de família e também dentro da relação de casal. Vamos levar em conta a afetividade, que é tida como a possibilidade de se expressar livremente os diferentes afetos e ser admitido isso dentro da família e também dentro da relação de casal, e que as negociações para o cumprimento das tarefas sejam flexíveis, sejam viáveis, sejam negociáveis. Eu gosto muito também dessa visão de Keslow e colaboradores, que amplia essa visão, incluindo aí alguns itens que para nós vão ser considerados, como por exemplo, a habilidade de se divertir juntos, que eles tenham um alto nível de confiança um no outro, tal que eles não precisem ficar a todo minuto informando o seu cônjuge, o seu par conjugal, seja ele qual for, de onde está, com quem está, que hora volta. Então, que exista confiança, que se o outro demorou, é porque alguma coisa o prendeu e o cônjuge vai ficar sabendo no momento adequado. Além disso, respeitar a integridade um do outro, isso é fundamental. Colaborar para que essa integridade aconteça. A amizade e o gosto da companhia um pelo outro e, ao mesmo tempo, a flexibilidade de permitir que o outro também tenha amigos, tenha parceiros de outras situações de vida. Os colegas de trabalho não fazem parte necessariamente desse olo, mas pode ter uma relação de permissão e, ao mesmo tempo, de uma intenção de amizade, de aproximação, mas que admite que tem momentos que, ora, eu estou com meu par conjugal e, ora, eu estou em outras situações que o par conjugal não precisa estar presente. Compartilhar vários interesses e atividades e, ao mesmo tempo, ter atividades com autonomia, com a permissão, com o aval e com o incentivo do outro. E a atenção às necessidades e às vontades do outro. E a familiar psicodinâmica. Os objetivos desta visão são clarear e definir os problemas de modo que os tornem mais acessíveis e passíveis de resolução, delinear questões de vínculo, explicar necessidades individuais, ou seja, deixar claras as necessidades que são de cada um, modificar a expectativa às demandas excessivas ou aquelas demandas que estão muito narcisistas, modificar regras e padrões que tenham uma característica de disfuncionalidade, principalmente na comunicação, ou seja, trabalhar para que eles possam ter uma comunicação clara e definida e que o outro efetivamente possa ouvir e levar em conta, ou seja, uma verdadeira comunicação. Facilitar a resolução do problema e a execução e também a resolução de conflitos, ajudar os membros da família a conquistar um aumento do insight, fortalecer a funcionalidade do ego de cada um, reconhecer e validar e processar identificações que são projetivas, atingir um self mais maduro, desenvolver relacionamentos interpessoais mais significantes e que estejam realmente atrelados com a necessidade do outro, que pode ser respeitada. Reduzir as interlocuções patológicas, encorajar o aumento da confiança e da proximidade, apoiar a individuação do outro,
fomentar um aumento de conforto e de alegria na presença um do outro, principalmente na sexualidade, e resolver conflitos. Dentro da terapia sistêmica Bohniana, nós vamos também usufruir de alguns desses paradigmas e alguns desses ensinamentos. Dentro da terapia sistêmica Bohniana, Bowen propunha que a doença mental é um subproduto de disfunções, e disfunções que estão principalmente dentro das relações disfuncionais da família de origem. Então, dentro dessa visão sistêmica Bohniana, nós caminhamos com muita tranquilidade com o EMDR, porque se afina totalmente com os preceitos da abordagem do EMDR, levando em conta que aquelas relações que vêm de lá da família de origem, porque nós temos tão claro na abordagem do EMDR que os eventos adversos da vida, enfim, com as situações disfuncionais que o adulto que nós tratamos hoje foram vividos, experimentados dentro das situações dos ciclos de vida mais precoces dentro da família de origem e daquelas situações de escola e de outros ambientes que também estavam presentes na vida da pessoa, lá principalmente no início da vida, isso vai ser levado em conta. Da terapia relacional e contextual, do Bozor-Mennineg, tem uma questão muito importante dentro dessa nossa visão da importância da transgeracionalidade. O Neg levava em conta que as famílias dispunham de um livro de acertos, e de pendências, e que de geração para geração as pessoas e os grupos familiares poderiam ter créditos e débitos, e que dependendo de como andavam as contas emocionais dentro deste livro de acerto de contas, as pessoas iriam ter mais saúde ou mais dificuldades nas suas relações. Então, dentro dessa mesma proposta, existem as tarefas que são direcionadas para esses acertos de contas. Vamos olhar um pouquinho também para a terapia familiar estrutural de Salvador Minuchin. Minuchin levou em conta a importância dos limites e das fronteiras entre os diferentes subsistemas que pertencem à família e ao núcleo familiar em relação ao contexto mais amplo. Dentro da família, a estrutura e as fronteiras entre o subgrupo do casal e o subgrupo do casal em um com o outro, e além disso, o subgrupo do casal com a sua prole, com os seus dependentes, levando em conta a importância da saúde dessas fronteiras. Como assim, saúde dessas fronteiras? Que essas fronteiras não fossem tão rígidas, que não permitisse a comunicação e a interação entre os membros da família, e também que ela não fosse tão frágil, que essas fronteiras não deixassem claro que existem limites que não devem ser invadidos, seja entre um cônjuge e o outro, seja entre os cônjuges e a sua prole. Ou seja, existem limites claros em que conversa de pais, os filhos não têm que estar presentes e não devem ouvir, porque eles pertencem a um ólon que não é o ólon executivo, não é o ólon conjugal. E assim por diante. Então, dentro dessa estrutura, como é que vamos fortalecer e organizar de forma mais saudável essas fronteiras para que a família consiga avançar no processo de definição e no processo de individuação, de forma que os membros da família e do casal também
que eles possam ser cada um ele mesmo, existe aval para isso, e ao mesmo tempo que eles continuem pertencendo a esse sistema familiar. No nosso caso, principalmente o casal. Veja aqui mais uma vez a questão que eu salientei no início desse nosso bate-papo de hoje. Como que criador e criatura têm uma associação tão estreita, não é? Também aconteceu comigo o que aconteceu com o Minuchin. O Minuchin veio de uma cidade pequena, em que os seus familiares, grande parte deles moravam na mesma cidade, e o Minuchin conseguia enxergar cada vez mais claramente as várias formas de interação entre os seus tios e primos e a outra família de tios e de primos, e como que as diferentes formas de conduzir a família podiam ter interações muito saudáveis e, por outro lado, interações muito comprometidas. Então, o seu construto, a sua criação, estava também estreitamente associado com a sua história. Essa figura maravilhosa que faleceu em outubro de 2017, não é? E que teve uma oportunidade tão clara de discernimento e de construto dessa abordagem tão rica, não é? Da visão estrutural da terapia familiar. E que nós, terapeutas, às vezes não temos essa oportunidade por não pertencermos a uma família grande, diferente do que é a minha realidade, de uma família de 10 filhos e com viagens e oportunidades de conhecer culturas diferentes, diferentes modelos de família inseridos nas suas culturas, não é? E de repercussão na saúde dessas pessoas. Então, mas às vezes nós não temos a oportunidade de ter aí uma família tão grande, mas nós terapeutas temos a oportunidade de observar nos nossos pacientes e nas suas famílias essas questões de funcionalidade ou disfuncionalidade. Então, dentro dessa proposta, o que é primordial deste nosso curso é que a gente se dê o direito de ocupar o lugar de terapeuta cuidador provisório, não é? Em que nós possamos funcionar como um cuidador suficientemente bom para reparentalizar o casal, para prover maturação consistente e estrutura para alimentar uma maturação estável, saudável nesses membros e que permita a individuação e, ao mesmo tempo, a unidade do casal. Nós não vamos nunca nos colocar numa situação de decidir coisa alguma para os casais que nós atendemos, porque essa decisão naturalmente compete a eles, mas nós vamos nos colocar numa posição que promova o amadurecimento, não é? E o fortalecimento da saúde dessas pessoas para que elas possam tomar as suas decisões. Dentro da terapia sistêmica familiar, propriamente dito, dentro da abordagem sistêmica familiar, um recurso que é utilizado é o recurso do coro grego. O coro grego vem da história do próprio. Um recurso que pode ser utilizado dentro da abordagem sistêmica familiar é o recurso do coro grego. Isso é muito utilizado principalmente nas escolas de formação de terapia familiar sistêmica. Vamos dizer assim, o coro grego, na sua origem, tinha dentro do teatro antigo grego uma finalidade muito importante, que era a finalidade a própria história do coro grego ajudou a definir como é o uso do coro grego dentro da terapia sistêmica familiar. O coro grego, na sua origem,
era composto por muitos membros, às vezes até 30 membros, né, em que essas pessoas faziam os mesmos gestos e falavam em coro e tinham uma importância muito grande de manter o fio da meada na trajetória da tragédia que estava sendo representada. E eles tinham a finalidade de mostrar em eco quais eram os sentimentos, qual era a linha dorsal dessa história, qual era o enredo dessa história, para onde a história caminhava. Então, eles iam ressignificando de alguma forma aquilo que estava sendo apresentado. Bom, no uso do coro grego dentro do ensino de terapia sistêmica familiar, isso é feito às vezes através daquela sala do espelho, em que o espelho é unidirecional. Então, as pessoas que estão recolhidas dentro de uma salinha dos terapeutas enxergam tudo que está se passando dentro da sala de terapia. Mas as pessoas que estão na sala de terapia não enxergam quem está atrás do espelho. E as pessoas que estão atrás do espelho podem enxergar de uma visão mais subjetiva e externa e mais imparcial, se bem relativamente imparcial, né? Já conversamos sobre isso. Então, eles podem se comunicar com o terapeuta frequentemente através de um telefone, não é? E dar dicas para o terapeuta a respeito de como ele deve prosseguir, não é? Como próximos passos dentro da terapia de família que está acontecendo lá na sala de terapia. Uma outra forma do coro grego ser empregado dentro da terapia sistêmica familiar é não atrás do espelho, mas como um círculo concêntrico e mais afastado. O grupo familiar está no círculo interno e o grupo do coro grego está num círculo mais externo e tem essa função de observar o que se passa e pode, em alguns momentos, propor, intervir, fazer uma fala ressignificando alguma coisa do que se passa ali naquele momento, e dessa forma é um co-terapeuta, né? É um colaborador daquilo que está se passando ali na terapia. Então, a terapia sistêmica familiar leva em conta a impossibilidade de se descrever fenômenos de forma neutra e imparcial, dado que o próprio observador influencia a realidade observada e também é por essa realidade influenciado como terapeuta. Isso é uma visão bastante coerente com a visão psicodramática do Jacó Líbio Moreno, que dizia claramente que nós, mesmo quando nós vamos para um grupo para fazer uma avaliação socionômica ou uma intervenção socionômica, nós não somos apenas observadores, nós somos observadores participantes. E é nesta qualidade que nós, terapeutas, adentramos o território permitido por uma família para tratá-la ou por um casal, não é? E nós temos que ir com esta consciência de que a nossa presença já faz diferença em como eles se comunicam, em como eles se relacionam. E nós também temos consciência que nós vamos ser influenciados por esse casal que nós estamos tratando, não é? A nossa própria visão, ela vai ser continuamente bombardeada por esse sistema de pressão e contrapressão que nós estaremos vivendo dentro da situação como terapeutas de casal. Outro princípio que é levado em conta dentro da abordagem sistêmica familiar é aquele emprestado da física, e aí eu fico muito confortável de falar nisso, porque a física foi a minha formação primeira, que sair da abordagem mais linear, de um raciocínio mais de causa e efeito, como é aquele que nós utilizamos na abordagem do EMDR, é dito dentro da física quântica como um passo fundamental, que é sair de um raciocínio linear para um raciocínio circular, e que veio do princípio da incerteza,
que veio do aprofundamento estabelecido para se conhecer do que são feitas as matérias, cada vez com um grau de precisão maior, não é? E de possibilidade de ampliar a matéria microscopicamente, cada vez se enxergando partículas menores, não é? Em que se deu conta de que é impossível simplesmente enxergar um átomo parado. Isso é impossível. E além disso, tem uma situação que é muito interessante dentro dessa questão, que é que para você ver a matéria, você precisa iluminá-la. E ao iluminar uma partícula, você está dando energia. Ao iluminar qualquer coisa, você está dando energia para essa substância, para essa coisa. E quando você está iluminando uma partícula muito pequena, como é um átomo, por exemplo, ou componentes desse átomo, como o elétron, então você está dando energia para ele. E quando você dá energia para este elétron, ele vai se movimentar com outra velocidade. Então, é impossível você dizer que ele estava aqui e agora ele está aqui e que, portanto, ele demorou não sei quanto tempo e a velocidade dele é tal. Por quê? Porque ao iluminá-lo para vê-lo aqui e para vê-lo lá, você deu energia para ele e você modificou a velocidade dele. Portanto, de tudo isso nasceu o princípio da incerteza, não é? E da relatividade. Não é? Então, isso tudo faz parte como um grande salto, é assim considerado na ciência, tá? Como um grande salto da mecânica newtoniana para a mecânica quântica, tá? Da visão de Newton para a visão de Einstein. Então, um salto muito importante. As abordagens sistêmicas de terapia familiar, elas consideram que sair da visão mecanicista, médica, de causa e efeito, para a visão circular, não é, de pressões mútuas e retroalimentação que os membros de uma família ou de qualquer outro sistema fazem mutuamente e continuamente, não é, que você ter um olhar sistêmico, ao invés de ter um olhar linear de causa e efeito, isso enriquece a sua visão e você tem uma visão mais ampla do todo, do conjunto. Então, isto está intrinsecamente proposto dentro da abordagem sistêmica familiar. Sair de uma visão de causa e efeito para uma visão em que isso está influenciando e sendo influenciado por aquilo, está influenciando e sendo influenciado por aquilo, e isso continuamente em todas as direções, né? Então, então é impossível a gente ter uma visão muito simplista disso, não é? Isso é o que se prega dentro da abordagem sistêmica de terapia familiar, não é? Então, e para isso utiliza suas técnicas próprias, né, para conseguir essa façanha. Então, o que eu quero e que utiliza regras próprias para conseguir essa façanha. Então, o que eu quero, finalizando esse nosso breve encontro de hoje, antes do nosso curso propriamente dito, é deixar de uma forma bem clara que este nosso curso de EMDR para casal, eu proponho que a gente não fique preso a precisar escolher entre caminhar dentro da visão linear de raciocínio bem próprio do EMDR, que é essa nossa visão de causa e efeito, em que nós levamos em conta que os sintomas que a pessoa apresenta hoje, eles estão atrelados às memórias armazenadas de modo mal adaptativo de experiências do passado e que, portanto,
Nessa nossa visão claramente de causa e efeito, é que nós trabalhamos com a abordagem do IMDR. Por outro lado, dentro da visão sistêmica, e esse estilo de, dentro da abordagem sistêmica, esse estilo de raciocínio é abominável. E quem fez especialização de terapia familiar, 500 horas treinando como sair do raciocínio linear e empregar o raciocínio circular, a proposta desse nosso curso é que a gente não tenha que escolher entre fazer um raciocínio de causa e efeito próprio da abordagem do EMDR ou fazer um raciocínio circular próprio da abordagem sistêmica. Não temos que fazer essa escolha. A proposta minha neste curso é que a gente empregue o raciocínio linear da abordagem do IMDR, sim, e que a gente entregue também o raciocínio circular da abordagem sistêmica. Essa é a nossa proposta. Aguardo vocês. Até breve.